Bom dia, Brasil! Bom dia, Portugal! Vamos de aula? Especial de Dia das Mulheres? Especial de Dia das Mulheres, sabe? Sabe o que a gente vai falar hoje? Sabe aquela diferença enorme que existe entre ser necessária e ser amada? Não sei se a senhora já pensou sobre isso, sabe? Porque confundir essas duas coisas custa caro demais, emocionalmente e financeiramente. A senhora sabia disso? Tá? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Como sair desse lugar de quem faz tudo, mas nunca recebe. Sim, tá? E entrar nesse lugar de quem é inteira, prospera, é amada pelo que é isso que a gente quer, certo? Vamos comigo, gatinhas? Bom dia, suas rapidinhas. Vocês são demais. Bom dia. Sejam bem-vindas a essa semana especial, né, de celebração do Dia das Mulheres, porque a gente tá aqui celebrando ser feminino, não é aquela celebração feminina assim, xoxa, porque eu tenho um pouco de preguiça disso, né? Mas celebrar a autenticidade disso que nós somos, tá? Uma celebração verdadeira pra gente se botar pra cima um pouco, né, gatas? Então, sejam muito bem-vindas, eu sou Carolina Vatti, sou mentora de inteligência sistêmica, com mais de 15 anos no desenvolvimento humano, método próprio sistêmico, fundadora do Instituto Carolina Vatti de Desenvolvimento Humano, com mulheres atendidas em mais de 10 países. Ai, meu Deus, tava ficando doida ontem, que agora eu tenho uma parceira lá na Índia, que a mulher tá viajando na Índia, não para. Mais um fuso pra eu pensar, minha cabeça já funciona em 5 fusos diferentes, né? Por causa de vocês. Ainda bem, eu gosto, confesso, né? E o que eu faço é diferente, não trabalho no sintoma, trabalho na raiz. Já entendemos que ficar trabalhando sintominha não te leva a lugar nenhum. Daqui a pouco você caiu na mesma trave. Então o que a gente faz? A gente trabalha a raiz do problema, as causas. Ok? E hoje não será diferente. Pega essa aula, né? E em honra, quem me honra, como sempre, comenta aqui a nossa palavra do dia, que é mulher. Deixa eu colocar aqui, ó. Comenta, mulher. Comenta. Mulher. Pronto, a nossa palavra-chave de hoje. Comentário fixado. Vamos. Por quê? Em honra, quem me honra, que está sempre aqui nas aulas, eu sempre dou de presente um mini diagnóstico sistêmico por semana, tá? É o meu transbordo, a minha forma de agregar para todas as pessoas que passam aqui pelo perfil, que estão sempre assistindo as minhas aulas, eu dou de presente um mini diagnóstico sistêmico. Meia horinha do meu dia, uma vez por semana, para alguém que passou aqui e fez o comentário, tá? Mas hoje a gente tem presente de Dia das Mulheres, então se fosse você já comentava mulher e no fim eu vou contar pra vocês o que é. Sim, e pra que serve esse mini diagnóstico sistêmico, dona Carolina? É para te ajudar a entender o que te impede de conquistar aquilo que você deseja e como fazer para superar o que não tá deixando você chegar até lá. É um olhar com outros olhos para as questões que você tá vivendo, né? Com o óculos sistêmico. Ajuda muito, tá? E no final tem surpresa pra vocês, não vejo a hora de contar. Fica até o fim, tá? Que a gente tem esse presente especial Dia das Mulheres. Sim? E vou começar já bem rapidinha hoje, porque daqui a pouco eu tenho um almoço especial. Tenho visita aqui em Aveiro. Bom dia. Então vamos lá. Como vocês sabem, eu tenho uma câmera instalada dentro da cabeça de vocês. Eu falava que era na casa de vocês. Ficava assim, observando o que você faz. Mas agora eu já entendi que eu consigo observar o que vocês pensam. Tem umas meninas no meio da aula da mentoria, elas falam assim: Carol, mas tu tens mesmo uma câmera dentro da minha cabeça? Eu falo, tenho, gente, tenho. Por quê? Porque a nossa cabeça funciona igual. Cabeça de mulher é sempre igual. Também sou, então eu sei, passa aí dentro. Só parei pra analisar, tá bom? As coisas que a gente às vezes não faz, tá? Até que alguém conta pra gente. Então vamos lá. Você é a mulher que está em todo lugar. Não é, gata? No trabalho, em casa, na família, nos relacionamentos. Todo mundo sabe que pode contar com você. Vai dizer que não. Todo mundo vem até você quando precisa de você. Ou precisa de algo. Porque você resolve, você sustenta, você organiza, você banca a turma. Tudo que a turma precisa, tá? E você não deixa escapar nada. Como ela é maravilhosa, né? E as pessoas te admiram por isso. E te chamam de forte, incrível, ela é muito guerreira, ela consegue tudo que ela quer. E de fato, você consegue. Fala, quem somos nós?
Mulheres maduras, inteligentes e estudiosas, porque a gente decidiu que a gente vai fazer um negócio, a gente vai estudar, a gente vai contratar a melhor pessoa para fazer isso daqui, a gente vai acontecer. Então a gente conquista tudo que a gente quiser, mas a gente tá sempre cansada. E qual que é o segredo? Conquistar com leveza, tá? Tem jeito, gata. Descansar. Entre uma conquista e outra. Tem jeito, gata, né? O descansar me conquistou. Falou, e dá pra fazer menos guerra e dá pra conquistar e descansar e desfrutar? Quero isso daí, tá? E foi assim que eu comecei nesse estudo, tá bom? E aí as pessoas te admiram, te chamam de forte, de incrível e falam, nossa, mas como que você dá conta de tudo isso, Carol? Aí você sorri e fala, não foi nada, né? Você mesma menospreza o seu trabalho. Tá? Mas por quê? Porque fomos ensinadas assim. Só que por dentro a gente tá exausta. E aí tem uma dorzinha. Olha como a minha câmera é boa e ela funciona muito bem. Tem uma dorzinha aí dentro que a senhora tenta não nomear, tá? Existem muitas coisas emocionais e do inconsciente que a gente tenta não nomear porque é melhor... Deixa. Vamos ver se, né? Se o tempo passa e isso daqui sara. Tá? Que é, você faz tanto por todo mundo e no final do dia, quem fez pela senhora? Não é? E aí, você é necessária para todo mundo e se pergunta em silêncio, lá na madrugada, parece aquele pensamento, tá? Tudo meio inconsciente. Se eles ficariam com você ou ao seu lado se você não fosse mais tão útil. Vocês iam te amar do mesmo jeito. Será que eu sou amada ou necessária? Essa é a pergunta. Né? E é isso que a gente vai responder hoje. A gente não chega a pensar desse jeito, tá? Mas sabe, não tem uma coisa de mãe que é assim, eu queria ver se eu sumisse. Isso daqui, o barraco caía, tá? Porque se eu desaparecer, um dia eu vou catar minhas malas, vou embora e vocês vão ver a falta que eu faço. Por quê? Porque a gente tá fazendo tudo por todo mundo, mas a gente faz tão naturalmente que ninguém percebe e a gente tá lá sendo super necessário pra essa família. Sim? Então vamos lá. Existe uma diferença enorme entre ser necessária e ser amada, mas enorme. E eu tenho certeza que as meninas que escolheram esse tema sabem disso, mas que muitas vezes dói pensar a respeito disso, tá? Esse é que é o jogo. Então a gente precisa de alguém dizendo pra gente, pra aquela chave virar e a gente falar, acho que é melhor fazer alguma coisa da minha vida antes que isso daqui piore, porque não melhora sozinho, tá? Então, a maioria das mulheres que eu conheço confunde as duas coisas e paga um preço altíssimo pela confusão. Tanto nos seus relacionamentos, quanto no seu trabalho, no seu reconhecimento financeiro. Então, muitas vezes as pessoas vêm pra mim com questões de teto financeiro, bati no teto, não consigo ultrapassar isso daqui. O que tá acontecendo? Esta confusão. Por isso que eu propus esse assunto. Ele é realmente relevante e muitas vezes você tá com uma trava financeira e é por causa disso daqui, tá? Então, ser necessária é ser indispensável pela sua função. Sim, pelo que você faz, pelo que você resolve. Ok? Ser necessária, função. Agora, ser amada é o quê? As pessoas às vezes não sabem. Busca isso, mas não sabem muito bem o que é. Ser amada é ser vista por quem você é. Não pelo que você entrega. Não pelo que você resolve. Por quem você é. Então, ser necessária é função, ser amada é ser. Sim? Coraçõezinhos aqui pra saber que sim, sim. E quando a gente confunde as duas coisas, a gente começa a acreditar que precisa ser cada vez mais necessária para continuar sendo amada. A gente entra num ciclo sem fim. A minha canequinha do banho do ano, gente. Entrei no mar gelado no 1º de janeiro. Ganhei uma caneca. Tem valor sentimental. Tinha aquela taça linda. Que? Minha caneca do banho do ano. Tá, vou dar uns exemplos pra você. Tá bom? Porque muitas vezes, inconscientemente, a gente confunde as duas coisas. Acha que uma é necessária para que a outra... Eu preciso ser necessária para continuar sendo amada. Eu preciso ser amada para ser necessária. A gente mistura, achando que as duas coisas são a mesma e que elas, né, uma precisa da outra. Vou mostrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? No amor, tá? Você faz tudo pelo marido. Cuida, organiza, antecipa cada necessidade que ele vai ter. Às vezes o diacho tá andando em direção a um buraco. Ele não viu, porque o homem não vê.
Generalizei, né? Mas tá. Ele vai andando e tem um buraco. A senhora já viu, a senhora já foi lá, já tapou o buraco. A criatura passou, não percebeu que tinha um buraco ali, continua linda e plena. A senhora está cansada, porque a senhora trabalhou numa velocidade e resolveu um problema que nem era teu, e agora você tá cansada e, nossa, mas por que tá tão brava? Tão brava por quê? Tá? Mas por quê? A senhora já se gastou e ninguém nem viu, tá? Então, vamos por aí, ok? O problema é que essa mulher, não que a senhora seja essa, tá? Mas que ela não pensa conscientemente, eu vou ser indispensável pra ele, porque daí ele não vai embora, porque daí fica bom aqui pra ele, ele não vai embora e eu não fico sozinha, sabe? Se dentro da tua família tem questões de abandono do masculino, ausência de pais, ou homem trai, homem vai mesmo embora, homem não sei o quê, tá? Porque às vezes a família vem com essa regra instalada no software, né? Às vezes o pensamento é assim, eu preciso fazer muito por ele pra ele não querer ir embora. Mas às vezes não, tá? Às vezes você simplesmente faz porque é assim que você aprendeu que se ama, né? Que eu acho que é uma coisa mais natural da brasileira portuguesa, tá? Porque as duas, né, brasileiras e portuguesas vivem mais ou menos isso daqui. Entretanto, não sei muito outras nacionalidades, mas como eu trabalho, africanas também, tá? Porque eu trabalho com os falantes da língua portuguesa e as gatas derrapam nessa parte aqui, tá bom? Então, o que acontece é que a gente simplesmente faz porque a gente aprendeu que é assim que se ama, tá? A minha mãe fazia assim, a minha avó fazia assim. Quantos de vocês não chegam pra mim com aquela história de que a avó era o pilar central da família? Ela fazia tudo por todo mundo, ela era só amor. Minha avó era maravilhosa, ela cuidava de todo mundo. Ela cuidou muito de mim. A minha mãe me deixou com a minha avó. Foi minha avó que me criou, tá? Porque é uma realidade do Brasil. As mães precisavam trabalhar e as avós ficavam com os netos, tá? E tenho certeza que a sua avó era incrível. Com certeza, as avós são incríveis. Ponto final, um dia serei. Tá, já tô me preparando, daqui uns anos. Mas a forma de amar dela era servir. E ela não sabia amar de outro jeito. E tudo bem, né? Só que a gente herdou isso. A gente aprendeu que dar e servir é amar. Cuidar é amar. Se fazer necessária é a forma mais segura de ser amada. Entendeu o jogo? Então o problema é que nem sempre quem recebe este cuidado, que é a sua forma de amar, sente a mesma coisa que você. Às vezes a pessoa tá só pegando pela sua utilidade. Não por maldade, é inconsciente. Mas porque é bom estar ali com você. A vida é confortável, as coisas acontecem, você é agilizada. E ainda é bonita, e ainda é inteligente, é estudada. Poxa, você, gata, você arrasa. É uma delícia estar com você. Entendeu? Então não é por maldade que a pessoa está lá só para sugar do seu trabalho e viver na maciota, tá? Mas você fica ali cuidando, resolvendo, sem nunca perguntar, será que eu tô sendo amada aqui ou eu tô sendo mais necessária do que amada? Entende? Na família, a mesma coisa, tá? Você é quem resolve, quem sustenta a turma, quem organiza as coisas. E você faz porque você ama, né? Mas quando você precisa, quando você tá numa cilada, numa roubada, e que você precisa de alguém pra te acompanhar numa coisa chata, ou pra ficar com teu filho meia hora, ou pra, sei lá, tá do seu lado num momento difícil, pode ser que não apareça ninguém. Quem aparece? E essa pergunta revela tudo. Tá? Entende? Vamos pensar agora nas amizades? Nas amizades, a pergunta é ainda mais reveladora, porque quando é família é mais difícil se separar emocional e tal. Agora os amigos a gente troca mais, né? São poucos os verdadeiros e duradouros de uma vida toda, né? As suas amigas estão com você porque elas gostam da sua companhia realmente, porque elas acham que você tem uma boa conversa, porque vocês passam bons momentos juntos, momentos leves, divertidos, porque elas te admiram por quem você é, ou porque quando elas precisam você tá sempre lá para estender a mão, né? Porque você resolve, porque você ajuda, porque você é sempre solução. Então é muito bom estar com você, né? E as duas coisas podem coexistir, tá? Se você tem amigas que te amam muito e também amam você, e vocês estão sempre lá uma pela outra, top. Isso é uma amizade verdadeira. Mas e quando você sente que pende mais para um lado do que para o outro? A gente precisa aprender a distinguir, tá? Porque quando a gente não sabe, a gente continua dando.
né? E de repente fica sozinha. Tá? A lei do equilíbrio. Vocês estão careca de saber de lei sistêmica aqui. Uma delas é a lei do equilíbrio. Quem só dá, fica sozinho. Por quê? Vocês estão numa relação de equilíbrio. Você dá, faz tudo pelo outro, blá, 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 e esse daqui vai se sentindo um ser inútil. Sem autonomia, sem serviço, sem utilidade, sem valor. E ele vai embora. Tá? A não ser que seja um parasita, sanguessuga. Mas a gente não deixa esse tipo de pessoa entrar na nossa vida. Eu espero. Né? Eu espero. Mas se eu conheço bem as senhoras, não deixamos, né? Bom, e lembra, tá? Comenta aí, mulher, é a nossa palavra-chave de hoje. Tem presente um mini diagnóstico sistêmico, que eu vou escolher uma de vocês que colocar o nome aqui para receber esse mini diagnóstico sistêmico da semana. Mas tem presente no fim, então já comenta, mulher, tá? Bom, e o que é ser amada de verdade, então? Porque muitas vezes a gente... Ser necessária é uma forma que a gente achava que era amor então, já que não é bem assim então, e agora então o que é ser amada? Né? A gente tem essas coisas que parecem muito óbvias, muitas vezes a gente não sabe muito bem o que é, né? Bom, se ser necessária é pelo fazer, então ser amada é pelo ser, ok? É quando você se sente olhada, tá? Quando alguém olha pra você e te vê. Faz sentido? Consegue perceber isso nos filhos? Como o filho muda quando ele se sente visto de verdade? Por quem ele é? Não porque ele faz bagunça ou não faz bagunça, porque ele é bonzinho ou porque ele não é bonzinho, mas pelo que ele é. É muito mais fácil sentir isso pelos filhos. Saiu de dentro de ti. Não tem como não sentir isso pelos filhos. A gente olha eles buscando ele dentro do olhar, tá? E não... e quando alguém te olha e te vê nesse tanto, as pessoas não estão olhando para o que você faz, o que você resolve, a utilidade. Estão olhando para você, tá? E é quando você para de fazer tudo que as pessoas ainda querem estar ao seu lado. Se a senhora ficar doente, se um dia eu ficar inútil numa cama, tá? Sem conseguir ajudar nada de ninguém, as pessoas ainda vão aparecer. Não para pedir, mas para estar com você, né? Porque ser amada é ser escolhida pelo que você é. Pela tua presença, pela tua conversa, pelos bons momentos que só você pode criar, por causa do seu jeito, da forma, do seu jeito de existir, pela sua autenticidade. É muito bom estar com você. É sempre uma experiência estar com você. Ai, gente, e manter isso ao longo dos anos, tá? Porque eu fico chocada com o maridão aqui de vez em quando, né? A gente tá junto... sob o mesmo teto desde 2012. Esse ano nós completamos 10 anos de casado, mês que vem. Bodíssimas, né? 10 anos. Mas a gente já tá juntos há mais tempo, assim, sobre o mesmo teto. E eu falo pra ele, como é incrível, né? Até hoje eu descubro coisas sobre ele, até hoje ele vem com uma história que eu não sabia, uma brincadeira nova, um jeito de me fazer rir, um cuidado comigo novo. Então a gente consegue constantemente fazer a manutenção da admiração dentro do relacionamento. Problemas vão surgir e às vezes a gente vai estar meio perdido, meio sem isso no foco. Questão resolvida, a gente volta com isso pro foco, porque afinal eu pretendo estar com este homem até o fim da minha vida. Então é bom que seja bom. E eu faço por isso todo dia um pouquinho, porque o meu dia também fica mais gostoso, tá? Então é isso, a autenticidade do outro me faz querer estar junto. Tá? E eu quero conhecer e desfrutar mais ainda dessa presença. Porque você faz as pessoas rirem, porque você as vê. E aí que tá? Quando eu vejo o outro e ele se sente importante, quando tá comigo, tá? Porque eu sou parceira, porque eu sou companhia, porque eu sou uma alma boa, você entendeu? Não depende da utilidade, você consegue sentir isso no outro também. Sabe quando você admira alguém e gosta de estar com ela porque é boa gente? Tá? Senão, quando você parar de ser o que você é, a pessoa vai embora, ou para de fazer o que você faz, né? Bom dia, Cristina. Entendeu qual que é a diferença? Então, independente da tua utilidade, a pessoa está lá. Só que sabe o que é mais doloroso? E às vezes por isso que a gente não se questiona a respeito disso. Às vezes a gente sabe lá no fundo a diferença entre as duas coisas. É claro, é nítido. Quem escolheu essa pergunta aqui, quem escolheu esse tema, eu conheço as gatas, eu conheço vocês. Quem escolheu esse tema já sabe a resposta. Mas às vezes a gente precisa ouvir alguém falando pra falar assim, então tá, vou dar um basta na minha vida, vou resolver isso hoje. Porque a gente precisa, às vezes, né, de que alguém pisa no acelerador pela gente.
Então, muitas vezes a gente sabe a diferença das duas coisas. A gente sente quando a gente tá sendo usada e quando a gente tá sendo amada de verdade. O corpo sabe, o coração sabe, né? Mas como a gente tem medo de perder as pessoas, a gente tenta se tornar cada vez mais necessária. Inconscientemente. Não é um troço que eu acordo e falo assim, nossa, hoje eu vou fazer tralalalala por essa pessoa, porque à noite ela não irá embora. Não, é inconsciente. Tá? Pra garantir que as pessoas fiquem, pra não correr o risco de descobrir que sem a minha utilidade, de repente, não sobra ninguém aqui. E eu tô sozinha mais uma vez. Se eu tenho ferida de abandono e rejeição, filha, esquece. A gente tá constantemente fazendo pelos relacionamentos, cuidando dos outros e posicionando dessa forma para que os outros não vão embora. O medo da solidão, tá? A gente tem que estar atenta nisso, porque isso guia as nossas decisões, inconscientemente. Tá? Se você tem essa sensação de que eu faço muito pelos outros, mas ninguém faz por mim, preste atenção nisso. Tá? E já comenta aqui mulher, que é a nossa palavra-chave da semana, para concorrer àquele mini diagnóstico sistêmico, tá? Meia horinha que eu vou conversar com você para entender qual que é a tua trava, né? Qual que é o obstáculo sistêmico que não tá deixando você superar esse desafio que você tá vivendo para alcançar aquilo que você quer. Basta meia horinha de conversa e eu já te entrego essa chave, tá? Isso se chama ponto cego. Tá bom? Comenta aí, mulher. Bom, e aí que mora a maior dor feminina, né? A gente se sente esgotada tentando manter a utilidade que não sustenta o amor. Ai, Carol, mas não é tanto assim também, né? Tá, pode ser que não seja esse desespero que você olha para as pessoas que estão com você e fala, nossa, eles só estão comigo porque eu sou boa com eles, só pela minha utilidade. Pode ser que não seja tanto, mas em alguma proporção existe dentro de você. E a gente tem que fazer o quê? A gente precisa aprender como isso funciona, para não escorregar no excesso de ser necessário, tá? Viver sempre exausta, sentindo que ninguém retribui, na mesma medida de esforço que eu faço para as outras pessoas. Porque dói. Nossa, fiz tudo pela criatura e a criatura nem obrigado. Tá? Ó, quer ver como que isso daqui é mais presente na nossa vida do que vocês imaginam? Eu vou dar uns exemplos bem concretos, porque isso não é abstrato. Isso acontece em casa todo dia. Todos os dias vocês vão falar se acontece aí ou não, ou se é só aqui na minha casa, tá? Aqui já acontece menos, tá? Mas a boca é mais rápida que o pensamento, sempre. Isso daqui é uma máxima na nossa casa, que é uma brincadeira que a gente usa aqui, que é a pessoa não sabe onde tá uma coisa, mas é mais rápido perguntar pra você do que procurar sozinho primeiro, tá? A boca é mais rápida pelo pensamento. E daí a pessoa fala, onde é que tá o mouse? Já perguntou e já achou na mesma hora, tá? Mas porque a boca é mais rápida que o pensamento. Vê se a turma aí também não é assim. É assim, ó. Sabe onde é que tá aquele documento do carro? Tá aqui. Já fez a reserva do jantar do sábado? Qual que é aquele contato daquele advogado do inventário mesmo? Sabe assim? Já pensou o que vai fazer na festa do Juninho? Ou onde que tá aquele meu cinto? E aquela minha camisa preferida, você viu? Você sabe, você sempre sabe. Você é o Google da família, você sabe tudo. A gente sabe num nível assim, ó. Tá no armário branco no quarto, na segunda gaveta, lá no fundo esquerdo. Você sabe, não sabe? E aí tem mais, tá? Tua mãe liga e fala assim, ó. Você consegue me ajudar com aquele documento do seguro? Você consegue, claro que você consegue. Aí teu filho pergunta, mãe, você já viu o lanche de amanhã? Claro, você já viu. Aí teu marido abre a gaveta, ele olha dentro e fecha e fala, sabe onde é que tá a minha carteira? A carteira dele tá embaixo do papel que ele não levantou. Você sabe disso, ele não. E você resolve. Sempre resolve. Você entendeu que às vezes em pequenas proporções, mas isso toma espaço mental seu. Carga extra mental. O que tá acabando com a gente? A carga mental. E a emocional que vem junto. Às vezes não é o físico. O físico é decorrência da carga mental. Que é muita coisa pra nossa cabeça. Simples assim. Você tá fazendo tudo por todo mundo, essa carga mental está exagerada para você. E você resolve, você sempre resolve. Mas se um dia você não soubesse mais nada, e se você deixasse ele procurar a carteira sozinho? Tá? Você falasse assim, não sei. Estivesse aqui, ó, observando os carros passarem. Tá?
as pessoas iam continuar te olhando com o mesmo carinho que elas olham hoje? Com a mesma admiração? Querendo estar ao seu lado? Você entende? Ou elas iam sentir que você... Ai, Carol, tá muito estranha. Porque às vezes o que elas sentem por você tá misturado. É amor e utilidade ao mesmo tempo. Às vezes a gente olha o outro assim também. É uma forma da gente também dar uma revisão aqui dentro, tá? E não precisa responder em voz alta se você sente. O coração já sabe, né? Só no trabalho, aqui a gente tá falando de relacionamentos, tá? Dentro do trabalho existe uma regra e ela é diferente, tá? Aqui é uma virada importante. No trabalho é a única relação onde você precisa ser mais necessária do que amada. E é aqui que a tua prosperidade financeira emperra. Carol, tem mais essa? O olho pisca. Né? Mais essa. Mas uma vez visto isso daqui, você já não cai mais nessa roubada, tá? Então, abra as orelhas para ouvir. No trabalho, é a necessidade de ter você que te mantém contratada, gata. Não confunda, tá? O que faz os clientes voltarem, o que constrói a sua reputação profissional é a necessidade da tua presença e do teu servir, tá? É claro, se você transborda, tá? Se você é muito boa, se você resolve, se você faz, você entrega com brio, tá? Uma das chaves para prosperar, meu amor, é o brio. A entrega caprichada, o melhor que você tiver, é o brio. Porque a vida te responde na mesma medida. Tá? Fica a dica. É uma das chaves da prosperidade. Eu ensino as 6 chaves no fim da mentoria de Guerreira Mulher Inteira. A nossa última aula, última entrega, são as 6 chaves da prosperidade. As meninas fizeram esta semana. Elas estão até agora falando dessa aula no grupo. Tá? Que ela é mesmo reveladora. Então já fica com essa. É o brio. No trabalho, você ser necessária é o que te mantém como fonte, tá? E quando você transborda, o amor vem, tá? Você acaba criando carinho com os clientes, com as pessoas que estão dentro do seu trabalho e tal. Isso é ótimo, mas é transbordo, tá no lugar certo. Mas não é o objetivo ser amada. Pode vir, mas não é o objetivo. E qual é a cilada, tá? Ter clareza de que o objetivo do trabalho é ser necessário e entregar muito bem, consequentemente ser amado, mas isso não faz diferença. E a clareza disso muda tudo, porque o problema não é você buscar ser necessária no trabalho. O problema é quando você leva essa lógica, primeiro, para o casamento, para a família, para os relacionamentos. Você começa a ser útil dentro de casa, onde você deveria ser amada, certo? Só que quando você mistura as duas coisas no trabalho, você fica buscando aprovação emocional, carinho, validação, amor, em vez de reconhecimento profissional, a tua prosperidade financeira trava. Por quê? Lance sistêmico importantíssimo, tá, gente? Tô ensinando isso daqui pra vocês desde 2021. Mas eu não canso de falar, né? Porque você não tá jogando o jogo do jeito certo. Você tá pedindo amor aonde você deveria entregar resultado. Onde a troca é, eu entrego o resultado e você me entrega dinheiro. Não é eu te entrego o resultado e você me entrega amor. Porque quem busca amor no trabalho e encontra, já tem o resultado que quer. Se eu entrego o resultado e você me deve entregar dinheiro, temos aqui um equilíbrio na nossa relação profissional. Mas se eu entrego o trabalho esperando que você me aceite, me valorize, me ame, porque afinal na minha casa não teve amor, então eu busco amor em todos os lugares da minha vida. E você me entrega o amor, eu já tô paga. Ganho secundário, chama isso. Eu não preciso do dinheiro, eu já tô paga. Entendeu? E aí você aceita a carga extra, você cobre as férias do chefe, não recebe nada por isso. Tem um cargo de confiança, mas cargo de confiança paga como cargo de confiança, mas você continua recebendo o mesmo que você sempre recebeu. Você não precisa do dinheiro, você já tem o resultado. Você já tem o ganho secundário, entendeu? Como isso atrasa a sua prosperidade financeira? Com a confusão entre necessidade, ser necessária e ser amada. Sim, não é uma bela chave essa? Vou mandar as minhas alunas assistirem essa aula. Né? Porque eu converso com elas, mas de repente clareado assim, ó, falando, vixe Maria, tava caindo nessa, né? Então vamos lá. Qual que é a raiz sistêmica desse jogo todo? Por que você está vivendo assim dessa forma? De onde vem toda essa confusão? Porque lá atrás, na sua infância, você aprendeu que... essa é uma das possibilidades. Possibilidades são infinitas da causa da gente estar aqui. Por isso que a gente faz esses diagnósticos sistêmicos, porque cada pessoa tem uma história diferente que leva para o mesmo lugar, mas a causa é diferente, tá?
Esse é um dos exemplos. Eu vou falando aqui um monte de exemplos, porque de repente você pensa, esse é o meu. Já te ajuda a clarear aí as ideias, né? Lá atrás, na infância, quando você aprendeu que para ser vista e valorizada e aceita, você precisava ser útil, você ajudava a tua mãe, você cuidava dos teus irmãos, você trabalhou muito cedo, você resolvia as coisas, você não dava trabalho, você era boazinha, bonita, estudiosa, obediente. Uma menina tão obediente. Ai, meu Deus. Menina boazinha. Meu Deus, a gente não cresce nunca quando a gente é menina boazinha. Tem que quebrar essa boazinha se a gente quer prosperar e crescer, né? E aí a gente cria esse contrato silencioso, inconsciente. Se eu for necessária, eu vou ser amada. Se eu estiver fazendo, eu sou amada. Enquanto eu tô atendendo as expectativas, eu sou amada. Parabéns, que orgulho da mamãe, não sei o quê. Agora, se eu parar, eu sou abandonada. Porque daí a filha rebelde, não faz nada, não presta, blá, 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 né? E aí esse contrato pesa na mochila até hoje. Porque você vai fazer as coisas, você entra num relacionamento tendo isso. Você entra no trabalho tendo isso, e você vai tentar resolver essas questões, muda o ambiente, mas a questão é a mesma que você está tentando resolver. Um problema lá de trás, aqui hoje, no que você está vivendo. A mente funciona assim, tá? Ela não gosta de coisas não finalizadas, e você está tentando finalizar isso até hoje, tá? Então isso trava relacionamento, prosperidade, passo do espírito, tá? Então você não precisa ser necessário para ser amada, você precisa o quê? Ser inteira. Ponto final. Ser quem você é, autêntica, feliz e livre, inteira. Não vale a pena, gente? A vida fica muito mais gostosa. E quando você descobre ainda como que você pode trabalhar dentro da sua autenticidade, minha nossa, e daí é realização dia após dia. Esses dias, semana passada, não tinha uma menina no avião assistindo, tentando assistir minha aula, porque a internet do avião não era boa. Olha, não é isso, gente. A pessoa no avião, indo para outro país, tentando assistir minha aula. Você entende? É o meu servir, é muito bom. Né? A gente une prosperidade com realização pessoal. Tá? Então comenta a mulher aí, aqui na aula ou na gravação, e para esse mini diagnóstico sistêmico, tá? E tem mais presente no fim. Especial Dia das Mulheres. Então vamos às joias da coroa, que são aquelas perguntas que você responde para já começar a, né, polir as joias, os diamantes e rubis que vão na sua coroa de rainha. Porque o que a gente tá fazendo aqui? Saindo do lugar dessa mulher guerreira para o lugar da rainha, que governa a própria vida, que flui e tal, tá? Essa é a terceira etapa. No meio do caminho a gente tem a mulher inteira, por isso que a mentoria chama de guerreira mulher inteira, o primeiro estágio de consciência e fluidez da própria vida. A gente toma as rédeas da vida. A rainha já é fonte, é transbordo, mas a gente tá construindo, a gente tá caminhando pela mulher inteira com o olho e a mira na rainha. Pra vida ser realmente mais completa e mais gostosa. Sim, eu sou a favor da vida mais gostosa, gente. Senão não tá valendo muito a pena estar por aqui. E eu quero que a minha seja melhor ainda amanhã do que era hoje. Então eu trabalho um pouquinho por dia, tá? Pra isso ser melhor. É o que a gente tá fazendo aqui. Então vamos lá. Joias da coroa. No seu relacionamento mais importante de hoje, você se sente amada pelo que você é? Você pode ser sincera, espontânea, verdadeira e entregar o que tem dentro do teu coração e você é amada mesmo assim? Deixa eu até tomar uma água, né? Que às vezes, nossa, não, se eu falar isso aqui que eu acho que é certo, não, a pessoa nem aceita esse assunto. Por acaso acontece isso aí? Joia número 2. Se você parasse de resolver tudo por uma semana, sumisse, não é sumisse, tá? Mas parasse de resolver. Ou seja, parasse de ser tão necessária. O que você teme acontecer? As pessoas continuariam? Qual é o medo? Por que eu não pararia? Jamais faria isso, imagina. Porque senão, tralalalala, o que tem aí? Tá, depois a aula fica salva, tá? Se precisar, volta e assiste esse pedacinho e responde, gente. Se vocês estão respondendo as joias da coroa desde a primeira live que eu fiz aqui nesse Instagram, que já foi há 2 anos, gente, são 2 anos com aulas todas as semanas. Eu acho que eu perdi 2 ou 3 semanas no ano. E quando eu perdi, eu repus 2 aulas na próxima, porque eu adoro. É meu transbordo. Vocês já estavam, ó, com o pezinho no sapato da rainha já. Joia 3. No trabalho, você busca reconhecimento profissional ou aprovação emocional? Você consegue entender na prática, dentro do seu trabalho, qual é a diferença? Tchananã.
Pensa se o seu bloqueio financeiro não pode vir daí, porque às vezes a gente cresce até um teto e fala assim, nossa, 3 anos que eu tô esperando aquela promoção e aquilo não dá, e o chefe fala que agora vai, e aí eu pego mais trabalho, ele me fala que me dá o trabalho, o cargo, não sei o que, eu faço, perco férias, trabalho de fim de semana e não chega a promoção. Isso aqui é batata, potato. O marido, potato, é isso daqui. Quarta e última joia. Pensa numa relação na sua vida onde você poderia simplesmente ser, sem resolver, sem provar, sem ser útil para nada, só ser. O que você sentiria? Alívio ou medo? Peguei pesado nessas perguntas, né? Mas isso daqui é pra você entender. Eu quero resultado, gente. Falo pra vocês. 40 eu faço esse ano, eu não tenho mais tempo a perder, eu quero resultado. Quero olhar pra isso aqui uma vez e falar assim, minha nossa, preciso resolver isso na minha vida. Me ajuda, Carole, bora, gente, 2 meses tá resolvido. Vocês acham, você fica achando que isso daqui é um bicho de 7 cabeças, é porque ninguém ensina. Ninguém fala com clareza, é muito mais simples. A turma quer que você entre num curso que vai durar 3 anos e você vai ficar pendurada lá, ouvindo teoria e nunca vai conseguir botar a teoria na prática na tua vida. O que eu quero? Resultado. Porque depois vocês vêm aqui doida falar assim, minha nossa, Carol, eu vivia tal coisa e agora parece que isso nem faz mais sentido pra mim. Claro, prática. É assim, pegar o troço, botar na vida e falar assim, ó, pra isso daqui acontecer tem que fazer assim. Você vai lá e faz e tem o resultado. Gente, não tô de bobeira aqui não. Então vamos lá, a mulher inteira sabe se posicionar em cada relação. Ela não confunde amor com utilidade, simples assim. Ela sabe que ela precisa ser necessária no trabalho, por exemplo, e onde ela precisa ser amada. E aí ela pode descansar. Sabe qual é a diferença entre a mulher inteira e a rainha? Gente, é outro nível ainda. A rainha descansa e desfruta. A mulher inteira começa, ela já entende, tá? Entrega e descansa, entrega e descansa. A rainha entrega, desfruta, descansa. Entrega, desfruta, descansa. Tá? Mas a gente tá caminhando pra esse lugar, né? Então, esta mulher inteira, ela sabe sobre prosperidade integral. Então, ela não gasta mais potência em lugar errado, tá? Comenta aí, mulher, já comenta aí, mulher. Então, como vocês sabem, tudo que eu trouxe aqui, né, essa confusão entre ser necessária e ser amada, que às vezes a senhora nem tinha, mas, né, uma coisa tão difícil de olhar, né, porque a mochila já carrega muita coisa que aconteceu no passado, né, esses traumas de injustiça, traição, humilhação, abandono, essas coisas todas que estão aqui dentro, né, mas tudo isso tem solução, porque tem uma raiz, e tem como trabalhar a raiz. Você toma um analgésico para dor de cabeça, mas você não tratou o que tá dando a dor de cabeça, não adianta. Comprar analgésico tem 300 marcas. Agora, quem faz o diagnóstico do que você está vivendo e trata a causa? Você entendeu? Emocional. É isso que muda a gente. Desenvolvimento humano, tá? É isso. Desenvolvimento humano é isso. Então, dentro da GMI, que é a mentoria de guerreira, a mulher inteira, GMI, eu acompanho essas mulheres na transição dessa grande gerente da própria vida, né? Da carga mental e emocional, para esta mulher que vive uma vida mais fluida, porque já entendeu onde cada coisa se encaixa. É aprender a jogar o jogo. O jogo do dia a dia. Para quê? Para eu ser uma grande manipuladora e conseguir tudo a meu favor? Não. Pra gente poder entrar no jogo e fazer a vida fluir com harmonia, com leveza, com tranquilidade, com descanso. Tá? Quando eu descobri que dava pra descansar, gente, isso daqui me convenceu. Eu falei, é isso daqui que eu vou estudar. Tá? Porque eu quero o quê? Conquistar, construir e descansar e desfrutar da minha conquista. Pra começar de novo já renovada, tá? Pra minha vida ficar mais gostosa a cada dia, o meu casamento mais gostoso, a minha maternidade mais gostosa, tudo, tá? Então a gente faz essa transição de quem é forte pra quem é potente. São 2 coisas diferentes. A força da guerreira, a potência de criação feminina. Filha, a gente constrói o que a gente quiser. A gente cria criança, a gente bota vida nesse planeta. Você acha que a gente não cria outras coisas, né? E a gente sai desse lugar de quem é necessário para quem é inteiro. Então, são 2 meses de trabalho em grupo, com encontros ao vivo semanais, tá? Com um método sistêmico profundo, que dá resultados. Não é curso, não é coaching, é transformação real e prática. Porque eu quero o quê? Eu quero vocês, casos de sucesso, doidas, porque deu certo. Tá? É isso que me move. Essa é a minha entrega verdadeira. E eu tô trabalhando nisso há 6 anos, tá, gente? São 6 anos da construção desse método. Então agora ele está redondinho. São 3 pilares. Primeiro,
Entendendo que a gente trabalha prosperidade integral, tá? Prosperidade não é mais dinheiro na minha vida. Prosperidade é mais vida na minha vida. Eu tenho uma autoestima próspera, eu tenho relacionamentos prósperos, mais amor, mais vida, mais momentos, mais experiências. E eu tenho um financeiro próspero. Então, são 3 pilares. Eu comigo, eu e o outro, que são os relacionamentos, eu e o mundo, que é prosperidade material e financeira. Então, vamos lá. Eu comigo, prosperidade interna, autoestima real, sair do modo guerreira, acessar essa potência em vez de força bruta. A gente já começa a construir com mais leveza, porque eu entendi quem eu sou e qual é a minha potência. Ninguém explica isso pra gente, gente. Não é vantajoso ter mulheres potentes no mundo. Não é vantajoso. Mas a gente tá aqui fazendo sem ninguém nem perceber, tá? Segundo pilar, eu e o outro. Prosperidade relacional e emocional. Aprender a se posicionar nos relacionamentos, ser amada sem precisar necessariamente ser necessária e ter conexão real, verdadeira nos relacionamentos. Pra quê? Pra que eles sejam mais gostosos. A gente quer viver uma vida mais gostosa, tá? Não quero estresse, não quero... Vai ter discussão? Vai. Mas a gente são 2 adultos tentando resolver um negócio. É assim, ó. Não é briga, treta, BO, nada disso. Tá? 2 pessoas juntas construindo uma vida boa. E o terceiro pilar, eu e o mundo, prosperidade material e financeira, que é romper teto financeiro, prosperar sem culpa, sem autossabotagem, sem confundir amor com reconhecimento profissional e todas essas coisas, tá? Neste último módulo eu entrego as 6 chaves da prosperidade. Gente, chocante essa aula. Eu adoro dar essa aula porque vocês ficam depois malucas lá no grupo. Ai, percebi isso daqui, agora eu preciso fazer isso, porque eu entrego pra vocês o mapa da expansão, no fim. Como que vocês vão aplicar isso no seu dia a dia? Quais foram os insights e o que vocês vão fazer agora e quais são as próximas ações para alcançar essa prosperidade que vocês sonham. Gente, isso daqui não é brincadeira, tá? E a surpresa que eu prometi pra vocês em homenagem a essa semana de celebração do Dia das Mulheres, porque, como eu disse, eu quero criar mulheres potentes, né? A próxima turma da GMI abre agora em abril. Falta muito pouco, né? E hoje... Solamente hoje, porque também, né, tem limite o transbordo, mas hoje, especialmente pelo Dia das Mulheres, em honra a todas vocês que estão sempre por aqui, eu tenho uma condição super especial que não tem em lugar nenhum, tá? Se for no link da bio, tem lá a mentoria de Guerreira Mulher Inteira por R$ 1.247, que já é um valor especial. Por quê? Porque a mentoria custa R$ 1.500, tá? Bobeou, tá pagando os R$ 1.500, tá bom? Mas para quem comentar aqui mulher, que é a nossa palavra-chave de hoje, aqui no chat ou lá no grupo, na aula, quando ela ficar gravada, porque todas as aulas vão pro feed, tá? Quem comentar tem uma condição mais especial ainda, que são R$ 987, tá? Dado 2 meses para prosperidade integral, é dado, tá, gatinha? Então você tem de 1.500 por 987. Só que você não vai encontrar esse valor por aí. Se você acessar o link da aula... Oi, Camilinha. A Camilinha é nossa mentorada do Guerreira Mulher Inteira. Tô falando já da próxima turma, viu, Cá? São 34% de desconto. Não perda, tá? Só que não tem lugar nenhum. Vai ter que comentar aqui a palavra-chave, porque se você for lá no link da aula, não é esse valor. É especial pro Dia das Mulheres, tá? Então, o que precisa fazer? Só comentar aqui mulher. Eu vou conversar com você. Vou explicar uma conversa, tá, gente? Não sou um bicho que morde. Fique descansado, tá? Eu quero entender onde você tá, o que você tá vivendo, se faz sentido pra você nesse momento. E eu te conto sobre a mentoria e a condição especial de hoje, tá? Sem pressão, com conversa, tá? Cada mulher tá no seu momento e eu quero entender em qual que você tá. Cheguei atrasadinha, nada, né, Camila? Chegou no fim. Adoro. Lindeza, tá? Então comenta mulher aqui no chat ou na gravação e eu vou falar com você, tá? Já estamos construindo a nossa próxima turma das mulheres inteiras, porque a gente tem um dom, a gente coloca só mulher incrível dentro desse grupo. Elas ficam lá se conversando, uma tem um insight que ajuda a outra e daqui a pouco tá todo mundo andado no caminho, né, cara? Então vamos lá, pra fechar, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Ai, gente, terminar em cima da hora do meu jantar, ó, do meu almoço. No Dia das Mulheres, né? A maior homenagem que eu podia fazer pra vocês é essa, poder te dar uma verdade libertadora em vez de uma simples comemoração, né? Como eu disse, a gente tá aqui criando mulheres potentes e livres e autênticas, porque a gente pode ser sim. Ninguém conta pra gente porque não é vantajoso pra sociedade ter mulheres potentes, livres e autênticas, mas a gente tá aqui por isso, tá?
Você não precisa fazer tudo para merecer ser amada, você não precisa ser necessária, você não precisa se entregar até ficar esgualepada, não. Você precisa ser inteira na tua vida, que isso é mais que suficiente para você viver uma vida melhor amanhã. Plantando isso hoje, você já começa a viver uma vida melhor amanhã. É assim, ó, gente. Tá? Insight em cima de insight, a gente vai construindo esse lugar mais gostoso de viver. Sim. Deixa eu contar pra vocês uma coisa muito doida. Sabe com quem que eu vou almoçar hoje, gente? O elo perdido da minha família com a família do meu marido. Você acredita que naquelas cassações genealógicas a gente encontrou uma pessoa que é meu primo e primo do meu marido ao mesmo tempo? Mas assim, 300 graus. E ele mora lá na Inglaterra. Ele é americano, mora na Inglaterra, gente. Que coincidência maluca é essa, né? Ele é americano, mora na Inglaterra e veio visitar a gente. Então vamos lá almoçar com ele agora. Olha que legal, gente. Então bora lá. Turma, muito obrigada por esse dia de hoje, pela nossa celebração de Dia das Mulheres, e seguimos, tá? Aproveitando. Cada uma do seu jeito, dentro das suas possibilidades, a gente precisa comemorar esse dia. Não a comemoração que a sociedade e a cultura estão acostumadas, porque é pura balela comercial, eles querem vender coisas para o Dia das Mulheres, te dar presente. Entendeu? Não. A gente precisa comemorar quem a gente é. A nossa existência, a minha vida, mais um dia, tá? A gente precisa caçar desculpa para comemorar a nossa existência. E essa é uma ótima, tá? Então, comemorem. Bom fim de semana, gatinhas. E comenta mulher.